Olá, concurseiro, concurseira. Estamos chegando, aula de número 64, finalzinho já do mês de janeiro. Concurseiro, concurseira, 2014 tem grandes datas a serem relembradas, que com certeza farão parte dos noticiários, das revistas, dos telejornais em nosso país. Por exemplo, 2014 comemora-se 120 anos da Revolução Federalista, ou 120 anos da resistência que alguns historiadores consideram como a que salvou a República Brasileira, criada lá em 1889. Também em 2014, 30 anos do primeiro comício nacional, ok? Primeiro comício nacional de grande vulto que reivindicava, que queria, que gritou a palavra de ordem direta já. 30 anos. As gerações que estão aí, uma boa parte delas não viu isso, não percebeu, não viveu este momento. Também, 2014, comemorar-se-á um quarto de século da queda do Muro de Berlim. Olha que interessante, quando caiu, eu lembro daquela noite, chegando em casa, ligando a televisão, vendo nos jornais, queda do Muro de Berlim, uma coisa que na época era assustadora. Também, 50 anos do golpe militar no Brasil, que aconteceu em 54. Com certeza esse tema será muito debatido durante 2014. Este ano também marcará os 85 anos da quebra da Bolsa de Nova York, ou a Grande Depressão. Olha só, muita coisa para ver e com certeza esses temas vão aparecer em nosso noticiário. Mas o que eu quero debater hoje com vocês é justamente o seguinte tema: 100 anos da Primeira Guerra Mundial. 2014, então, é o ano que completa 100 anos a Primeira Grande Guerra, como alguns estudiosos preferem chamar este evento tão marcante na nossa história. No meio deste ano, muitas revistas terão como capa o tema. Esta guerra, não há dúvidas, dificilmente a Veja, a Isto É, por exemplo, não coloque pelo menos algumas páginas relacionando esse tema. Telejornais vão tratar desse assunto, documentários nas nossas TVs relacionados ao tema vão aparecer com certeza. E para que você entenda bem esse noticiário, para que quando isso vier à tona, você já esteja instruído, vale a pena a gente dar uma olhada nesse assunto sobre os 100 anos deste conflito que marcou a humanidade. Vou trabalhar com alguns dados indispensáveis para este entendimento. Vamos lá? Veja só, entre eles, o mundo entra no século XX. Acontece o início do século passado, os países estavam organizados em alianças geopolíticas. Este tipo de organização era um fato novo do ponto de vista geopolítico. Importante você marcar essa primeira ideia aí, ok? Uma dessas alianças já tinha sido formada lá em 1882. Ela era composta, veja só que interessante, até o nome para nós soa estranho, pelo então Império Alemão, não era Alemanha, era Império Alemão, pelo então Império Austro-Húngaro e pela Itália, como a gente conhece hoje. A Itália era a única que tinha praticamente a mesma configuração. Essa aliança geopolítica ficou conhecida como Tríplice Aliança. Depois eu vou mostrar no mapa essa configuração geográfica. Vale a pena ficar atento a isso. A Tríplice Aliança forçou, em 1904, já no início do século XX, a criação de um bloco, olhando do ponto de vista histórico, bastante antagônico, que no início chamava-se Entente Cordiale, que foi renomeada lá em 1907 para Tríplice Entente, porque daí entrou a Rússia.
Neste caso, a Tríplice Entente era formada por Inglaterra e França entrando na brincadeira, como eu disse em 1907, a Rússia, que daí fez mudar o nome. Veja só, Inglaterra e França tiveram que deixar para fazer este bloco várias rixas históricas. Por exemplo, que tipo de rixa? Lembre-se que a França apoiou os Estados Unidos na independência contra a Inglaterra. Isso deixou uma marca nos britânicos profunda de rivalidade contra os franceses. Pô, vocês estão ajudando justamente a minha colônia a se libertar. Por que vocês estão fazendo isso? Mas eles tiveram que abandonar esse conflito para poderem fazer frente o bloco que era liderado pela Alemanha. Veja só, por que eles tinham que fazer frente à Alemanha? Porque a Alemanha vinha ganhando cada vez mais poder. Fazendo uma comparação apenas didática aí, para a gente trazer mais para os nossos dias, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança rivalizavam, tinham conflitos antagônicos da mesma maneira que existia comunismo e capitalismo durante a Guerra Fria. Mais ou menos essa ideia, só que muito mais concentrada, é claro, dentro do continente europeu. Agora uma pergunta, por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial ou a Primeira Grande Guerra? Importante pensar nessas causas que normalmente isso fica de lado e a gente acaba apenas tratando da guerra, de quantos morreram e assim por diante. Vamos a algumas dessas causas, tá? Não são as únicas, existem livros e mais livros sobre esse assunto, mas algumas aí para começar a clarear a nossa ideia. Primeiro, interesses econômicos entre as grandes potências, ok? Já falei isso várias vezes em outras aulas. Entre países não existe amizade, existem interesses, tá certo? Lembre-se que a África, por exemplo, era um quintal dos países europeus que disputavam o quê? A retirada de riquezas deste continente. Mas a África já estava esgotada, não tinha mais lugar, não só na África, não tinha mais espaço, territórios, não só no continente africano, como no restante do mundo, para que as potências imperialistas pudessem retirar riquezas. Então, o que vai acontecer? Vão brigar entre elas e automaticamente existe um conceito em geopolítica. Quem perde território, perde poder. Portanto, é inadmissível eu perder território porque eu estarei perdendo poder. Trazendo para os nossos dias atuais, veja o conflito entre Japão e China. Algumas ilhotas no Pacífico estão brigando e isso pode causar até uma guerra. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção, que para nós hoje parece que é algo banal, mas na época tinha muito mais importância, porque isso estava começando. O nacionalismo, que era algo novo na Europa, ganha força entre os jovens, entre a população. Esse nacionalismo ganha cada vez mais importância, principalmente nos países que estavam se desenvolvendo com a Revolução Industrial e que necessitavam de matéria-prima, energia e mercado consumidor. Para quê? Para continuar se desenvolvendo, para continuar sendo potência. Outro detalhe, o militarismo passou a ganhar uma nova forma. Como assim? Já que tínhamos a Revolução Industrial, a produção, a fabricação de armas e novas armas ganhava cada vez mais força, perfeito? Portanto, a guerra tem uma configuração diferente das anteriores. Agora pense. Por que o dia 28 de junho de 14 é marcado como o início deste grande conflito? Olha que interessante. Nesse dia, um estudante sérvio chamado Gavrilo Princip, matou a tiros o então duque Francisco Ferdinando e sua mulher Sofia. Onde? Na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia. Este é o grande estopim. Tinha vários fatos anteriores, mas a gota d'água acontece aí.
Veja só, Francisco Ferdinando era o então herdeiro do trono austro-húngaro. Esse estudante, o príncipe, como normalmente aparece nos textos, era apenas um dos muitos conspiradores que naquele dia estavam preparados. Ele fazia parte de uma organização chamada Mãos Negras e todos eles estavam preparados para matar Ferdinando. Vários tentaram durante a sua passagem e foi o príncipe que conseguiu. Essa organização entendia que Ferdinando era uma ameaça a quê? Às aspirações de liberdade da Sérvia. Olha que interessante. Devido a esse fato,